Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula então do projeto do 0 ao 1000, onde a ideia desse projeto é ensinar para você aí em casa as 1000 palavras mais utilizadas do inglês, para todas aquelas pessoas que começam do absoluto zero. Tem muitas pessoas que, por não terem condições de estudar, de sair de casa, de pagar por aulas, acabam não estudando inglês. E com este projeto você consegue aprender as 1000 palavras mais utilizadas do inglês sem sair de casa e sem custo algum, certo? Então aqui a gente vai indo aos pouquinhos para que você consiga aprender, e quando você aprende, quando você começa a dominar as 1000 palavras mais utilizadas do inglês, o que acontece com você? Você tem mais chances de entender filmes, mais chances de entender seriados, mais chance de entender músicas e até pessoas de outros países. Quando você for conversar, você vai conseguir expressar a sua própria ideia e você também vai conseguir entender a ideia da pessoa. Então a ideia aqui é facilitar a sua vida com o inglês, certo? Sem muitas enrolações. As palavras de hoje, as 3 palavras de hoje que a gente vai ver são thank, e na verdade o thank, quando a gente fala o thank, a gente automaticamente relaciona com o obrigado. Mas a gente vai ver na aula de hoje que a gente pode utilizar para outros sentidos também, certo? O segundo, although, e o terceiro, book. Essa palavra book, geralmente as pessoas pensam em livro, mas você vai perceber que ela pode ser utilizada de uma forma que vai surpreender você neste momento. Então, e não tem nada a ver com livro. Então, fica aí comigo que você vai aprender hoje os 2 significados de book e também o outro significado para thank, certo? Então, as palavras de hoje são thank, although e book. Vamos lá então para a tela. Deixa eu organizar aqui a nossa tela de aula e vamos para a nossa tela de aula. Então aqui a gente está iniciando a semana número 11. Então fazem 10 semanas, já completamos 10 semanas que estávamos juntos, que a gente trabalhou então desde da aula número 0 até agora, já fazem 10 semanas que estamos juntos. E na última aula, a aula de número 70, a gente aprendeu então sobre music, person e really. Music, que significa música, person, que é pessoa, mas apenas uma pessoa. Depois a gente aprendeu também como utilizar o pessoa no plural, que no caso era people. A gente também aprendeu o really, como utilizar o really, então, no nosso dia a dia, que é o realmente. E então, aqui, depois de todos os exemplos, a gente encerrou a aula repetindo as frases para praticar a nossa a forma que a gente fala, o nosso speaking, a nossa verbalização. A aula número 11 agora, de hoje, a gente vai ver as palavras thank, although e book. Deixa eu escrever aqui para a gente começar então. A gente vai ver a palavra thank, a gente também vai ver a palavra although. E por último, a palavra mais surpreendente provavelmente para você vai ser a palavra book. Se ela não for, deixe nos comentários para que eu saiba qual que foi a palavra mais surpreendente para você. Vamos lá então, começando com a thank. Thank significa, além do obrigado que a gente acaba associando, a gente utiliza como agradecer. Então, thank é agradecer, não é o obrigado, que nem a gente muitas vezes está pensando. Thank a gente pode utilizar também como verbo agradecer. Uma das questões que a gente utiliza é agradeço a você, ou agradeço, eu vou colocar aqui o agradeço a você. Essa é a primeira, porque vocês vão perceber que esse agradeço a você é exatamente o que a gente aprendeu a vida inteira, que é o nosso obrigado. Thank you. Thank é agradecer. Thank, agradecer, you, você. Agradeço você.
ou seja, é o nosso obrigado. Thank you é o nosso agradeço você, que no famoso português a gente traz como obrigado. Legal? Então, essa aqui era uma das questões que poderia ser um pouquinho diferente para você, mas não é a mais surpreendente ainda. Se eu falar aqui, eu agradeço a Deus todos os dias, eu agradeço a Deus todos os dias, e também eu posso utilizar uma palavra agradeça o seu tio. Agradeça o seu tio. Então agora nós temos o agradeço como verbo, então tá como agradeço ou agradeça. Vamos lá. Eu agradeço a Deus. I thank. Olha só. Então, I thank God. Eu agradeço a Deus. I thank God todos os dias, every day. Aqui, então, pessoal, não estou entrando numa questão de religiões. Se alguém tem a sua religião, perfeito. Se não tem, tá tudo bem também. No caso aqui, eu não estou querendo entrar nestes detalhes, é mais para utilizar como um exemplo. Se você quiser trocar o eu agradeço aos meus filhos, eu agradeço aos meus pais, eu agradeço aos meus tios, meus sobrinhos, meus netos, fique a seu critério. Não é nada de relações de religião, por favor, longe disso, não quero causar atritos. E a próxima, então, agradeço o seu tio. Voltando ali em cima, uma porque eu respeito todas as religiões, ok? Inclusive quem não tem, respeito também. Então, agradeço o seu tio. Agradeço o seu tio. Thank your uncle. Agradeça o seu tio. Thank your uncle. Agradeça o seu tio. Então, o seu tio deu alguma coisa para você e alguém fala, agradeça ele, agradeça seu tio. Thank your uncle. Então, agradeça seu tio. Vamos lá, então, para a próxima palavra, que é o although. Although significa embora ou apesar. Podemos utilizar tanto como para um como para outro. No caso aqui, eu acabei fazendo algumas anotaçõezinhas aqui para que a gente não ficasse pensando muito ou perdesse tempo com os exemplos que a gente utilizaria. Então eu criei os exemplos um pouquinho antes aqui da aula e eu vou olhar no meu papel agora para escrever em português, enquanto eu vou conversando depois com vocês como que a gente vai fazer para o inglês essas aqui. Então, estarei lá. Estarei lá. Embora eu possa me atrasar. Então, uma das primeiras, eu estarei lá. Eu vou colocar aqui, então, eu estarei lá. Eu estarei lá, embora eu possa me atrasar. Embora o Daniel esteja doente, ele foi para a escola. Embora o Daniel esteja doente, ele foi para a escola. Então aqui a gente está utilizando o embora na primeira, embora. E a segunda eu vou utilizar então como um apesar. A segunda eu vou utilizar como apesar, que vai ficar até melhor. Apesar do Daniel estar doente, ele foi para a escola. E a última vai ser embora chovesse, o tráfego estava normal. Então, 3 situações aqui que a gente utilizou como apesar ou embora. Aqui eu poderia utilizar também
Eu estarei lá, apesar de que eu possa me atrasar. Aqui na segunda, embora o Daniel esteja doente, ele foi para a escola. Apesar do Daniel estar doente, ele foi para a escola, certo? E a última, apesar de chover, o tráfego estava bom. Então a gente pode utilizar tanto o embora como o apesar. Vamos começar aqui. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Então, eu estarei é futuro. Concordam comigo? Para utilizar as frases no futuro, nós vamos utilizar o will. Para colocar as frases no futuro, vamos utilizar o will. Então, I will be there. Eu estarei lá. I will be there. Although. I will be there. Although. Embora. Although I may, eu possa, I may be late. Então, eu possa ficar atrasado, eu possa estar atrasado. Então, I will be there, although I may be late. Esse eu possa estar, ou eu possa ficar, eu possa me atrasar, I may be late. Certo, pessoal? Seguindo, então. Apesar do Daniel estar doente. Apesar do Daniel estar doente, então a gente vai utilizar although. Simples, certo? É só a gente lembrar do sentido que a gente vai aplicar esse although. Although Daniel is sick. Apesar do Daniel estar doente. Although Daniel is sick. He went. O passado do foi é went. He went to school. Então, apesar do Daniel estar doente, ele foi para a escola. Although Daniel is sick, he went to school. Embora chovesse. Então, embora chovesse. Although it was raining. Então, embora estivesse chovendo. Eu coloquei aqui embaixo, embora estivesse chovendo. Raining. Mas eu poderia também utilizar o although, embora chovesse, que é um chover no passado. Although rained. Although rained. E daí a gente segue com a mesma frase, certo? Coloquei o ed aqui para transformar no passado, ou se não, eu utilizo o was. Ou se não, eu utilizo o was também para indicar passado. Lembrando que o was é o passado do am e do is. Como aqui é it is no presente, it was no passado. Então, although it was raining, então, embora estivesse chovendo, the traffic, o tráfego, was, que é passado, então, was normal. Então, embora estivesse chovendo, o tráfego estava normal. O tráfego, não tráfico, desculpa. E aqui, então, a mesma frase poderia ficar embaixo, certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui um Ctrl V para a gente saber que as duas frases seriam iguais. Numa a gente utilizou o it was raining e na outra a gente utilizou o rained, mas as duas indicam passado, ok? Vamos lá então para a última, que é a palavra book, que eu tinha prometido para vocês, que além de livro, era algo que talvez vocês nunca imaginaram. Além de book, significa reserva ou reservar. Então a gente pode utilizar isso como verbo também. Lucas, como assim? Bom, provavelmente muitos de vocês já viram a propaganda do Booking.com na televisão, que é um site que faz reservas de hotel. Então, Booking.com é reservando.com. Deixa eu colocar até aqui, Booking.com. Significa reservando.com, se a gente fizesse uma tradução. Esse é um site que trabalha com reservas de hotéis. Então,
esse é o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês, que vocês percebem no dia a dia. A gente pode utilizar o book para livros. Então, aqui, I would like to buy a book. Eu gostaria de comprar um livro, correto? Deixa eu colocar aqui, então, em português antes. Eu gostaria de comprar um livro. Utilizei o book como livro. Agora, eu vou utilizar o book como reservar. Não, melhor ainda. Você tem reservas. Então, lembrando ali em cima, você tem reservas. Lembrando que book pode significar reserva, book pode significar reservar e livro. Aplicamos até agora os dois primeiros. E eu vou tentar utilizar, então, uma mistura no de baixo. Como verbo, você gostaria de reservar este livro? Você gostaria de reservar este livro? Olha só, pessoal, estou usando duas vezes a mesma palavra. Vai ficar bem complicado, mas é um ótimo exemplo para vocês perceberem o que eu quero falar. Eu gostaria de comprar um livro. Então, I would like to buy a book. Eu gostaria de comprar um livro. I would like to buy a book. Então, aqui, normal. Eu gostaria, I would like. Sempre quando vocês querem ser educados, I would like. E o to, se vai ter um verbo na sequência do eu gostaria. Se vocês que falarem eu gostaria de um livro, não tem o to. Se vocês vão falar um comprar, que é um verbo, uma ação, coloquem o to, então, aconselhável. Você tem reservas? Então, do you have... Opa, aqui vai sair errado para vocês perceberem. Então, eu pensei em português primeiro, mas não vai sair da forma que a gente quer utilizar aqui. Então, você reservou este quarto, este hotel? Você reservou um quarto? Então, vamos ver como a gente utiliza nessa questão. Você reservou? Did you? Você reservou. Did you book a room yesterday? Então, essa que é a pergunta que você reservou um quarto ontem. Coloquei aqui, você reservou um quarto ontem. Did you book? Você reservou a room. Lucas, room não significa sala? Sim, room significa sala. Mas, quando a gente está falando de hotéis, eles não vão falar bedroom, que é o quarto da sala, bedroom. Eles vão falar apenas room, para saber se você tem uma reserva num quarto ou não, certo? Então, esse é o segredinho na prática. Se vocês pegarem um livro, não vai estar escrito isso, mas eu estou mostrando para vocês aqui na prática, certo? E você gostaria de reservar este livro? Você gostaria, novamente, would you like? Você gostaria, would you like, de reservar? To book este livro? This book. Would you like to book this book? Utilizei duas vezes o book, pessoal. Utilizei duas vezes o book. E aqui tá tudo normal, tá tudo certo no inglês. Porque o book, um significa reservar e o outro significa livro. Seriam duas palavras diferentes. E como que eles entendem isso lá? Apenas pelo contexto. Apenas pelo contexto da frase eles vão entender. Por isso que aqui a gente sempre olha a palavra e depois a gente vê exemplos reais dessas frases, para que você não fique com uma palavra perdida no seu vocabulário, porque olha só, a palavra pode significar mais de uma coisa, e se você só aprende a palavra, você está perdido na hora que você for conversar com alguém.
Mas então vamos lá então, pessoal. Recomeçando as nossas frases aqui para a gente ir repetindo. Eu vou falar cada uma das frases e vocês vão repetindo logo na sequência. Would you like to book this book? Você gostaria de reservar este livro? Would you like to book this book? Você reservou um quarto ontem? Did you book a room yesterday? Did you book a room yesterday? Você reservou um quarto ontem. I would like to buy a book. Eu gostaria de comprar um livro. I would like to buy a book. Eu gostaria de comprar um livro. Então aqui a gente terminou a palavra book. Vamos para although. Although rained, the traffic was normal. Embora estivesse chovendo, o tráfego estava normal. Então, eu poderia falar although it was raining, the traffic was normal, que é a primeira. Although it was raining, the traffic was normal. E a segunda é although rained, the traffic was normal. Although rained, the traffic was normal. Isso tudo significa que, embora chovesse, o tráfego estava normal. Então agora a gente quer falar que, apesar do Daniel estar doente, ele foi para a escola. Although Daniel is sick, he went to school. Although Daniel is sick, he went to school. Apesar do Daniel estar doente, ele foi para a escola. Próxima. I will be there, although I may be late. Eu estarei lá, embora eu possa me atrasar. I will be there, although I may be late. Então, essa foi a nossa palavra although, ok? Although. Vamos para a próxima. O thank, que é a nossa última palavra do dia. Agradeça o seu tio. Thank your uncle. Agradeça o seu tio. Thank your uncle. Eu agradeço a Deus todos os dias. I thank God every day. Eu agradeço a Deus todos os dias. I thank God every day. Agradeço a você, nosso clássico thank you, ou seja, obrigado. Agradeço a você. Thank you. Então aqui a gente terminou as nossas 3 palavras do dia, que foram book, although e thank. Thank, although e book. Essas foram as 3 palavras. E se você acha que alguma pessoa poderia se beneficiar desse vídeo e aprender mais para evoluir no inglês, compartilhe esse vídeo com ela e também deixe o seu curtir aqui nesse vídeo, certo? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.